E eu É acho muito que aí. importante o Paulo trazer Hum, isso, né, Paulo? Porque o serviço social é uma profissão interventiva? É, mas não só interventiva. É uma profissão, como o Paulo está colocando, que trabalha também na elaboração de políticas públicas, no planejamento. planejamento, Isso é muito gestão. importante. Gestão. Então, tudo isso é muito importante e traz um. Como é que diz? Traz uma importância muito grande para essa profissão na sociedade. Vocês têm noção, gente? Porque antes, o que, que mudou com esse projeto ético-político do CESO? O que, que mudou? O CESO era uma profissão, antigamente, o quê? De tarefeiros. Era ou não era, Paulo? Sim, De exatamente. tarefeiros, ou seja, apenas executando aquilo que se mandava. Hoje não. Hoje se planeja, hoje se gere, hoje se elabora, hoje faz tudo isso. Então, essa é a grande diferença desse perfil mais crítico, que não está preso numa coisa, nem só na intervenção, nem só no planejamento, nem Sim, só na gestão. O serviço social hoje engloba tudo isso. sim, E o profissional ele tem que acompanhar, ele tem que ter essa expertise, né, Paulo? sim. E aí, acho que essa é a grande provocação nossa aqui, sabe, Adriana? Acho que eu estava pensando nisso, né, antes de começar a live. Acho que a grande provocação nossa é nós, bom, enfim, lá na nossa prática profissional, quando a gente outras situações de desastre, a gente já sabe o que tem, né, de uma forma, já sabe o que tem que fazer. Trabalhar em rede, fazer o acolhimento das famílias que sofreram desastre, né, encaminhar essas famílias para as redes, fazer articulação com as instituições, né, ajudar na Fazer o articulação, acompanhamento dessas fazer o famílias. acompanhamento das É. famílias, né, enfim, encaminhar para os benefícios de assistência, enfim, se tiver algum Benefícios programa de eventuais ali, habitação, algum que benefício vão surgir eventual, bastante, né? que vão surgir naquele momento. Então, o assistente social também vai trabalhar com esses elementos. Mas aí eu acho que a provocação é entender isso, que é a nossa prática profissional, entender a nossa prática profissional, que é fundamental, mas acho que tem essa provocação que a gente está fazendo de como que a gente entende isso, mas a gente não esquece dessa dimensão macro, entendeu? Que a gente tem que intervir lá, é nosso dever ético, tem que intervir lá na questão do desastre. Entretanto, a gente não pode esquecer da dimensão política desse debate, né? Que a gente quer uma cidade, nós queremos uma cidade que não produza desastres. Então a gente tem que intervir politicamente também, junto de outras, aí junto de movimento da sociedade civil, aí junto de outras categorias, e discutir politicamente políticas públicas de prevenção ao desastre, né? Eu acho que isso acho que esse é um elemento que a gente tem que refletir, porque senão a gente acaba virando. Acaba acontecendo acaba virando, as cidades acabam sendo o que elas são, máquinas de produção de desastre. Né? Você não consegue romper com essa Exatamente. lógica. Você não consegue romper com essa lógica. Aqui no Rio, você sabe muito bem, é toda hora um desmoronamento enfim, de um Sim. barranco, é toda hora um soterramento de uma casa, é toda hora uma enchente, é toda hora rio enchendo, Então, assim, se a gente não consegue olhar para esse panorama e entender que a gente precisa discutir politicamente para que essas coisas não aconteçam e sejam minimizadas, aí a gente acaba se tornando, eu acho que é o perigo, essa dimensão simplesmente tarefeira, né? A gente vai lá, aconteceu o desastre, Sim. vai lá e intervém, que a gente tem que ir, tem que fazer o nosso trabalho. Mas Pô, vai tem que lá e fazer. intervém. Mas a gente não acaba nunca tendo uma reflexão para além daquele momento ali. Pô, o que está produzindo Exatamente. isso aqui? O que está produzindo isso aqui? Isso aqui é fruto de quê? Né? Como que se combate uma situação trágica dessa? Né? Então, Paulo, vou até fazer uma reflexão para a galera em cima do que você está dizendo. Me corrija se eu estiver errado. Não, Se você foca, galera, só na intervenção, se o serviço social focar só na intervenção, o que, que vai acontecer? Vai mudar a realidade daqueles que você está intervindo, mas não vai no micro, mas não vai mudar a realidade no macro. Ou seja, a que eu posso comparar isso? Se você está com uma infecção, está doendo a infecção, se você toma um analgésico, vai parar a dor, não vai? Vai. Claro que vai. Mas vai tratar a sua infecção? Não, porque analgésico não trata a infecção. Então, se o assistente social, se o serviço social foca só na intervenção, ele está dando analgésico para o infeccionado. Não vai tratar a infecção. Então, o que, que o Paulo está dizendo, né, Paulo? Tem que intervir, tem, é o nosso trabalho, né? Tem que fazer, mas não pode ficar só na intervenção, porque a intervenção pura e simples é muito rasa. A intervenção ela vai mudar
realidades no micro, mas não vai tratar o macro. O macro é além, né? Exatamente, que é o que a gente chama, né, Adriano, de movimento dialético, né? Sim. Né? A gente olha para a história, né? Olha para as coisas. Como que a gente olha para o que está acontecendo aqui agora, o desastre, né? Usando o exemplo do desastre. Como a gente olha para a situação de desastre, né? De calamidade, como que a gente consegue articular ele com um plano maior, que seria uma outra escala da sociedade? Como é que essa situação que está ocorrendo, como é que essa família que eu estou atendendo aqui, qual a relação que ela tem com esse mundo capitalista que a gente vive, né? Essa família aqui, ela é uma particularidade de algo que acontece no sistema capitalista, ou seja, ela é uma parte, o desastre, o que acontece com ela é uma particularidade da forma que as cidades são planejadas, da falta de política pública em situação de desastre, de uma série de questões. Isso vai impactar nessa família. Então, esse movimento, né, da gente conseguir articular aquilo que está no nosso atendimento com a questão macro, né, esse é o grande desafio, né? E é isso que você falou, porque senão a gente acaba cuidando da questão que tem que ser cuidada, óbvio, né? Se a pessoa tem uma questão lá, a gente tem que atender a pessoa. Só que a gente tem que entender que não se resume àquele atendimento. A gente tem que se enganjar de alguma forma e criar estratégias, e aí eu estou falando de estratégias coletivas, já não é só mais nossa, né? Uma estratégia coletiva, sim, e pensando na própria luta popular, para que a gente construa políticas públicas que criem cidades que a gente... cidades que não tenham mais esse tipo de situação, né? Tem muita coisa nesse sentido, como o plano diretor, direito à cidade, mas assim, na prática acaba não... A coisa não acaba funcionando tão bem, né, Paulo? Exatamente. Aí tu chegou numa discussão que eu acho que é fundamental quando a gente fala do direito à cidade, né? O plano diretor é um dos instrumentos, né? Que é de organização da cidade, de pensar a cidade. Como é que eu vou minimizar uma situação de desastre na cidade se eu não penso as cidades, né? Olha como é que as coisas estão articuladas. Olha como que aquela família que foi afetada lá na ponta, né? Quando o desastre, aquela família que sofreu o desastre, foi vítima do desastre, olha como é que ela tem relação com essa cidade que não tem uma organização, que não tem um planejamento. Aí é uma discussão ampla, né? Não tem organização. Sim. E, na verdade, aí é uma outra discussão, porque a questão não é se tem ou não tem organização. A cidade é organizada para quem, né? E a gente sabe que a cidade é organizada para, enfim, né? Como no mundo capitalista, para as elites. Mas vamos pensar assim, se uma cidade que não tem um planejamento... É organizada para quem domina os meios. Para quem domina, né? Mas pensando essa cidade que não é organizada para todos, né? Que é uma cidade que é organizada só para um determinado público. Sim. Então, pensando isso, quando a gente olha lá para a família que foi atingida pelo desastre, a gente consegue fazer uma articulação. Opa, ó, essa família aqui que foi atingida pelo desastre, ó, isso tem o motivo disso é também por causa da falta de organização, da falta de planejamento de uma cidade que contemple todas as pessoas que vivem nela. Aí quando tu começa a olhar, tu fala, opa, mas esse modelo de cidade aqui é o modelo de cidade capitalista, né? Que acaba privilegiando esse tipo de desastre. Aí quando a gente começa a fazer esse movimento, né? Esse movimento dialético, a gente começa a fazer essa articulação, falar, opa, olha como que a pessoa que foi atingida pelo desastre aqui na ponta tem uma relação direta com o sistema capitalista, com a dimensão política, com a dimensão econômica, né? Olha essa relação. E como que eu vou intervir nisso? Eu só posso intervir nisso se eu, além de estar lá em loco, lá na minha atuação, eu também, de uma certa forma, me organizar para atuar em outras esferas também, em outras escalas da sociedade, na própria luta política.